Nós vamos ouvir sim com fidelidade a exposição da palavra. Lucas 17, nós vamos ler do 7 ao 10. Essa é a nossa parábola, assim diz a palavra do Senhor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Oremos ao nosso Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem compaixão de nós. Pai, essa parábola que lemos nessa manhã é um choque de realidade. Essa parábola, Deus, ó Pai, tem o poder de nos colocar a cada um de nós em nosso devido lugar. Tem compaixão da nossa vida, Deus, quando muitas vezes nós achamos que nós coordenamos, que nós ditamos, que nós fazemos, que nós governamos a nossa vida. Quando quem de fato controla todas as coisas é o Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante de Tua santa majestade nesta manhã, diante da Tua grande soberania, e pedimos-Te, Pai, que tenhas misericórdia de nós, que nos dês um coração quebrantado e humilde, e que, ó Pai, nos permitas cada dia da nossa vida fazer tudo o que nos foi confiado, tudo que foi entregue às nossas mãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai, exalta Jesus Cristo enquanto a mensagem for pregada nesta manhã. Exalta-te a ti mesmo, que o teu povo perceba o Senhor se levantando da palavra e caminhando no meio da igreja, e que o Espírito faça o que Ele faz de melhor, que é glorificar e exaltar a Cristo, aplicando a palavra em nosso coração, aquecendo o nosso peito e transformando a nossa vida de maneira soberana e sobrenatural. Senhor, abre os céus e manifesta a Tua presença com graça neste lugar. Teu povo precisa de Ti, ó Pai. Teu povo precisa de Jesus. Teu povo precisa do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, então, Senhor, mostra-te a nós, deixa-nos conhecer-te, paz. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nesses 21 anos de ministério, ordenado ao sagrado ministério, eu gostaria de dizer para você que talvez a maior lição que eu aprendi é a seguinte: Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide o lugar dele com ninguém. E nós somos mais abençoados quando estamos quebrantados na presença do Senhor e nos humilhamos diante de sua santa e gloriosa presença. A parábola desta manhã nos chama a isso. Pastor, em que contexto ela foi contada? Num contexto em que Jesus estava ensinando os discípulos a perdoarem. Ele diz: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se durante 7 vezes no dia ele chegar a você dizendo: eu pequei contra você, perdoa-lhe.
Então os discípulos disseram: Senhor, tem misericórdia, aumenta-nos a fé. Como é que eu vou perdoar alguém 7 vezes por dia? E aí Jesus diz a eles o seguinte: eu vos digo que se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha: transplanta-te ao mar, e ela vai sair daqui e vai ser lançada no mar. Jesus usou uma hipérbole, amado irmão, para dizer para eles o seguinte: que para obedecer à palavra de Deus, você não precisa ter uma fé exponencial. Se você tiver uma fé pequenininha, o que você precisa de fato fazer é obedecer a palavra de Deus. Se o Senhor mandou perdoar 7 vezes, nós temos que perdoar, porque Ele nos perdoou de pecados infinitamente maiores. E então, Ele começa a mostrar a eles que quem tem uma fé pequena no reino de Deus, vive uma vida de humildade. E aqui, ao olhar para este texto, nesta manhã, destes versículos 7 a 10, o Senhor nos convida a que nos matriculemos na escola da humildade. Hoje o Senhor nos apresenta a escola da humildade. Eu quero perguntar a você: você já é um aluno nessa escola? Você já está matriculado nessa escola? E é perigoso até que você me responda, porque se você me responder: não, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde, você vai mostrar que você nunca entrou nessa escola. Então o texto nos mostra aqui a escola da humildade. E porque nós queremos ser parecidos com Jesus, que é manso e humilde de coração, para descansarmos nele, nós vamos pedir ao Senhor que nos matricule na escola da humildade. E talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, que lições nós aprenderemos na escola da humildade? A primeira lição que aprendemos na escola da humildade é a seguinte: o Senhor deve ser servido. A primeira lição na escola da humildade é a seguinte: o Senhor deve ser servido. Versículo de número 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e ponte à mesa? Queridos amigos e irmãos, aquela cultura dos dias de Jesus é uma cultura na qual existem escravos. E os escravos têm a responsabilidade de fazer aquilo que o seu Senhor lhes manda fazer. Então aqui Jesus conta a história de um escravo que foi trabalhar na lavoura o dia inteiro, ou campeou o gado e depois já o colocou no curral, e quando ele chegar em casa, será que o patrão dele vai dizer: olha aqui o banquete que eu preparei para você, porque você trabalhou para mim, vem já, ponte a mesa, você é um escravo exponencial. Jesus usa de ironia. Ele fala: é claro que isso não vai acontecer. E aqui ele está dizendo para mim e para você o seguinte: que o Senhor não é nosso serviçal. Somos nós que temos que servi-lo. Nessa cultura, amado irmão, egolátrica e egocêntrica que nós vivemos, essa mensagem é chocante. Porque muitas vezes as pessoas agem, inclusive na igreja, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Deus Aladim, aí vocês falam: tim, 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 responde-me Deus Aladim. Aí Deus aparece e responde os seus 3 desejos. Pare de confundir, amado amigo e irmão. Deus é soberano, e Ele é misericordioso, e quando quer e quando lhe agrada, Ele responde às nossas orações. Mas não é Ele quem deve nos servir, somos nós aqueles que devemos servi-lo. O grande problema da sociedade contemporânea é que ela não conhece o Deus das Escrituras. Se você der uma olhada no nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 3, aparece o seguinte: quem é Deus? E aquela pergunta responde da seguinte maneira: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade.
Deus é infinito, Ele não tem começo e nem fim. Deus é eterno, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Deus não muda em seu ser. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é bom, Deus é a maior majestade do universo. Deus é verdadeiro, sua palavra é confiável. Se nós, amados irmãos, olhamos para a Escritura e começamos a conhecer a grandeza do nosso Deus, nós não vamos tratar Deus como se Ele fosse um de nós, ou como se Ele tivesse a obrigação de fazer aquilo que nós desejamos, mas nós nos submeteremos à sua presença e trataremos de glorificá-lo com toda a nossa vida. O Senhor deve ser servido. Quando você conhece quem é Deus, você vai dedicar a sua vida a servi-lo. Mas quando você sabe então o que Ele fez por você, aí sim que você o servirá com alegria. Pastor, o que Ele fez por mim? Repita comigo o versículo mais conhecido da Bíblia, todos lá, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse ser incomparável, glorioso, infinito, eterno, imutável, Deus sábio, poderoso, me amou tanto que mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar os meus pecados, para que eu e você não fôssemos jogados no inferno. Cristo recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado na cruz, para que todo aquele que se arrepende e nele crê nele como Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa seja perdoada de todos os seus pecados, seja reconciliada com Deus Pai, seja declarada justa pela fé no tribunal, na sentença no tribunal de Deus, para que essa pessoa seja adotada como filho de Deus e tenha a comunhão com o Espírito no seu coração e a certeza de que vai passar a eternidade nos céus com o Senhor. Se você sabe quem Deus é e o que Ele fez por você, então vai ser um prazer para você dedicar a sua vida para servi-lo. Charles Stanley, o fundador da missão WEC, amados irmãos, chamada no Brasil Missão Amém, foi missionário na China, passou um tempo na Índia e morreu no Sudão. Ele dizia o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se você entende quem Jesus é, e se você entende que Ele deu a vida na cruz por você, vai ser um privilégio dedicar a sua vida para o trabalho do Senhor. Vai ser um privilégio dedicar a sua vida ao serviço do Senhor. John Kennedy, amados irmãos, quando fez a sua campanha presidencial para o governo dos Estados Unidos, no ano de 1969, o slogan dele era o seguinte: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. Não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte aquilo que você pode fazer pelo seu país. Ah, querido amigo e irmão, tendo consciência do que Cristo já fez por você, que Ele pagou os seus pecados na cruz e tem um lugar garantido no céu para você, não se pergunte o que mais Deus pode fazer por você, pergunte-se como eu posso doar a minha vida para meu Jesus que me amou. O Senhor não é nosso serviçal. O Senhor deve ser servido. Se Ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, é um privilégio para nós dedicar a nossa vida por amor daquele que deu a sua vida eterna por amor de nós. Você tem vivido para a glória de Deus? Tudo que você faz por amor ao Senhor que morreu por você? Tem sido um prazer consagrar a sua vida, o seu tempo, a sua família, os seus dons, os seus recursos, aquilo que você tem de melhor para servir a Cristo Jesus? Se você quer ser aluno na escola da humildade, entenda que você não está aqui para ser servido. Entenda que você está aqui para servir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos abençoados alunos na escola da humildade. Amém, meus irmãos?
O texto da palavra continua a nos chamar: venham, sentem-se nos bancos, aprendam, matriculem-se na escola da humildade. A primeira lição que aprendemos na escola da humildade é que o Senhor deve ser servido. Mas a segunda lição que aprendemos da escola da humildade é que o Senhor deve ser priorizado. Segunda lição que aprendemos da escola da humildade é que o Senhor deve ser priorizado. Olhemos, irmãos, para os versículos 9 e 10. 8 e 9, perdão, eu lerei o 8, a igreja lerá o 9. Assim diz a palavra do Senhor: e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Por favor, leiam o 9. Segunda lição da escola da humildade: o Senhor deve ser priorizado. Jesus conta a parábola. Qual é o senhor que, quando o servo voltar de cuidar do gado ou da lavoura, vai dizer: senta-te à mesa? Impossível. E aí ele vai e diz: que antes não lhe diga, você voltou? Agora vai lá se lavar, vai para a cozinha, prepara a ceia para mim. Depois que você preparar a ceia, vista-se para servir-me. Então você vai, me serve, me espera comer. E eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. E aí Jesus pergunta: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? De maneira alguma. Aquele servo é sustentado por aquele Senhor. O Senhor tem a prioridade, é isso que Jesus está dizendo. O servo volta do campo, se lava, vai para a cozinha, prepara a comida, bota a sua roupa, serve o seu Senhor. Depois que ele serve o seu Senhor, ele vai comer e vai beber. E Jesus está dizendo, aqui pode ser um choque para nós, amados irmãos, que somos latinos, brasileiros e da cultura do politicamente correto, né? Quando Jesus diz assim: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Nós, na nossa educação, muitas vezes dizemos muito obrigado, até quando o nosso coração não quer dizer, né? Isso se chama hipocrisia, por causa do politicamente correto. Mas aquela cultura não é assim. Aquele servo só fez a sua obrigação. Primeiro ele serve o Senhor, depois ele cuida de si mesmo. E aqui, querido amigo e irmão, Jesus está dizendo que se nós queremos ser servos de Jesus, ele tem que ser a primeira prioridade na nossa vida, acima de nós mesmos. Ah, queridos irmãos, todos nós sabemos de cor aquele versículo maravilhoso que é remédio para a nossa ansiedade. Mas muitas vezes nós não aplicamos em nossa vida Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós priorizamos Jesus, se nós amamos Jesus, se nós sabemos que Ele morreu na cruz para nos salvar, se nós sabemos que o Deus que deu o único Filho dele na cruz para pagar os nossos pecados não vai deixar de cuidar de nós, e nos comprou com seu sangue, nós deveríamos colocá-lo como primeira prioridade da nossa vida. Nosso primeiro objetivo deve ser servi-lo e glorificá-lo, e depois Ele há de suprir todas as nossas necessidades. É importante que você memorize essa verdade. Lembra que nós cantamos o cântico? Vamos cantar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda parte diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você tem a certeza que o Senhor te amou, Ele vai deixar de cuidar de você nesse momento difícil que você tem enfrentado.
priorize o Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar, viva para a glória dEle, das outras coisas Ele vai cuidar. Nesse próprio capítulo de Mateus 6, à noite eu vou contar essa ilustração novamente. Mas o Senhor Jesus, quando perguntado, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, Ele vai ensinar os seus discípulos a orar, e ensina da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você olhar a oração que Jesus nos ensinou, que é um manual para aprendermos a orar, não começa com você. Começa com o Senhor. Começa dizendo Pai, fala do relacionamento de intimidade que nós temos com Ele, mas nós não somos egoístas. Ela nos ensina espírito comunitário. Pai nosso, é meu, é seu, é de todos os nossos irmãos. Essa oração tem reverência, que estás nos céus. E depois nós ainda não pedimos por nós, nós colocamos as prioridades de Deus em primeiro lugar. Santificado seja o teu nome, separado para glorificação, para exaltação seja o teu nome, que tem a ver com a essência, com o caráter de Deus. Toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Depois nós oramos, venha o teu reino, manifesta o teu reino, converte os teus eleitos, quebrando os corações, restaura as vidas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a tua palavra seja obedecida aqui, como ela é obedecida nos céus. Só depois que nós podemos orar por nós. Você ora desse jeito. Se você não ora assim, isso demonstra que o Senhor não é a prioridade da sua vida. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, Deus não vai dividir o lugar dele na nossa vida com ninguém, nem conosco mesmos. E se nós colocamos um projeto no lugar do Senhor, o Senhor, porque nos ama, tira o projeto. Se nós colocamos um desejo no lugar do Senhor, o Senhor, porque nos ama, tira o desejo. Se nós colocamos uma pessoa no lugar do Senhor, o Senhor, porque nos ama e quer nos livrar da idolatria, tira aquela pessoa. Porque Ele sabe que a maior bênção que nós necessitamos ter é Ele mesmo. Eu quero lhe perguntar nesta manhã, em nome de Jesus, Jesus Cristo é o maior amor da sua vida? Você ama a Jesus mais do que a você mesmo? Mais do que o seu cônjuge? Mais do que os seus filhos? Mais do que o seu desempenho pessoal? Se você entende o quanto o Senhor te amou e o preço que Ele pagou pelos seus pecados na cruz, você tem que renunciar a si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados e dizer: Senhor, eis aqui a minha pequenina vida, eu quero te amar e me consagro a Ti, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Que Jesus seja a primeira prioridade do seu coração. Se há algum ídolo ocupando o seu coração nessa manhã, exponha ao Senhor, diga: Senhor, tem misericórdia, tira isso do primeiro lugar. Eu quero viver somente para Ti. Você tem sido um bom aluno na escola da humildade? A escola da humildade nos ensina que o Senhor deve ser servido, o Senhor deve ser priorizado. Mas talvez você me pergunte: querido pastor, o que mais eu posso aprender na escola da humildade? A primeira lição foi que o Senhor deve ser servido.
A segunda lição foi que o Senhor deve ser priorizado. Mas a terceira e última lição diz que o Senhor deve ser glorificado. O que eu posso aprender na escola da humildade? O Senhor deve ser glorificado. Versículo de número 10. Leiam todos comigo. Assim, vamos lá? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse versículo, amado irmão, é como um desfibrilador na soberba humana. Jesus diz aqui que depois que você fizer tudo aquilo que te foi ordenado, depois que você cumprir todas as suas responsabilidades nessa terra, aí você pode dizer: sou um servo inútil, porque eu só fiz a minha obrigação. Sabe qual é o maior desejo do meu coração nessa terra? É um dia ser um servo inútil, porque eu não consigo fazer corretamente tudo aquilo que eu preciso fazer. Nós sabemos o valor de estudar e temos que fazê-lo muito. Eu louvo a Deus pela quantidade de doutores que a nossa igreja tem. Mas o maior doutorado que todos nós precisamos é o doutorado em inutilitatis. Depois que você fizer tudo aquilo que você tinha que fazer, diga assim: eu sou um servo inútil, porque eu só cumpri a minha obrigação. Pare de querer aplauso para você. É isso que Jesus está dizendo. Pare de dizer: fiz isso, fiz aquilo outro. Olha como é que eu faço tão bem as coisas. Senhor, eu estou fazendo tanta coisa, não é possível que o Senhor não me reconhece. O Senhor está dizendo: depois que você fizer tudo o que você tinha que fazer. Eu não sei se você consegue, irmão. Eu não consigo fazer tudo o que eu tinha que fazer. Estou tentando dar a vida, mas eu sou falho, sou limitado. E só depois disso nós poderemos ser chamados de servos inúteis. Aqui o texto está dizendo, lançando mão da antítese, que eu e você não temos glória nenhuma para nós no serviço do Senhor, que toda glória deve ser dada única e exclusivamente a Cristo Jesus, e que você só será considerado inútil depois que você cumprir tudo o que tinha que fazer nesse mundo, e nós não fazemos tudo o que nós deveríamos fazer. Ao ler este versículo, eu me lembro daquele versículo que Paulo cita em 1 Coríntios 4:7, que diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tudo vem de Deus, amado amigo e irmão. Se nós temos dons, se nós temos talentos, se nós temos habilidades, se nós temos capacidade, se estamos servindo nessa cidade, se estamos fazendo a diferença aqui, para a honra e para a glória do Senhor, nós não devemos buscar exaltação pessoal, porque tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Todos os dons, todos os talentos, a família, a salvação, tudo vem de Deus. Então dê toda glória a Deus. Um dos filmes que eu mais gosto, irmão, e eu sou louco por filmes, e com a correria desse tempo a gente nem pode assistir quantos quer, né? Mas eu gosto muito de um filme chamado Carruagens de Fogo. Foi o filme que mais ganhou Oscars no ano de 1980. E ele conta a história de dois grandes corredores na Olimpíada de 1924. A Olimpíada que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial foi na França, em Paris. A equipe britânica tinha dois grandes corredores. Um deles era Harold Abrahams. Harold Abrahams era filho de judeus e queria provar a sua glória. Os judeus eram muito desprezados na Europa naquela época, e ele queria mostrar então a superioridade dos judeus, e ele dizia que corria para justificar a si mesmo, para mostrar a sua própria capacidade e a sua glória. Mas o outro grande corredor era o missionário escocês Eric Liddell.
E Eric Liddell era filho de missionários, nascido na Escócia, nascido na China, e voltou para a Escócia para estudar, e se tornou o maior corredor da Escócia. Mas Eric Liddell dizia que corria para a glória de Deus. O filme é emocionante, irmão. Eu nunca vi ninguém dizer que corre para a glória de Deus. Enquanto Harold Abrams corria para se realizar, Eric Liddell corria para a glória de Deus. E no dia que eles correram competindo juntos pela primeira vez, Liddell, o servo de Deus, venceu, e Harold Abrams entrou numa depressão profunda, porque ele corria para si mesmo. E então, queridos irmãos e irmãs, Eric Liddell era um grande pregador do Evangelho e tinha um chamado para ser um missionário na China. Mas Deus tinha dado a ele o dom de correr. E ele era presbiteriano de verdade. Ele valorizava o dia do Senhor. Quando chegou o dia de correr na sua prova principal, nas Olimpíadas, o dia de correr era o Shabá, era o domingo, o dia do Senhor. Liddell disse: eu não corro no domingo, eu sou um crente, domingo é dia de adorar a Deus. E reuniu-se toda a delegação britânica, as autoridades, o príncipe de Gales se reuniu com ele, dizendo que ele precisava ser leal ao rei. Ele disse: antes de ser leal ao rei, eu preciso ser leal a Deus. E ele não correu. Foi colocado em outra prova que não era a sua, 400 metros. E ele impactou tanto o mundo daquela época que um dos corredores americanos entregou para ele o versículo: Deus vai honrar aquele que o honrar. E ele correu nos 400 metros na terça-feira, que não era a sua prova, e logicamente ele era o maior corredor do mundo, ele ganhou o ouro. Se você ver o filme, é muito, muito legal quando você vê ele correndo, ele abre a boca assim, corre, sorrindo, corre, é um culto aquela corrida daquele homem, é algo espetacular. Mas quando ele estava indo para a Olimpíada, a irmã dele, muito crente, muito piedosa, o pai dele, pastor, já tinha dito: vá para a Olimpíada, glorifica o Senhor. Mas a irmã dele: eu não entendo isso que você está fazendo. Deus te deu um chamado missionário. Você tem que ir para a China. O que é que você está perdendo tempo aqui? Preocupado com corrida, preocupado com Olimpíada. Vai pregar o Evangelho. E ele disse para ela o seguinte: minha querida irmã, Deus me criou com um propósito. Ele quer que eu vá para a China. Mas Ele me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer em mim. Deus me fez com um propósito. Eu vou para a China, mas Ele me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite em mim. E você vê aquele homem correndo no filme, com a boca aberta. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar de alguém que corre para a glória de Deus. Por que você faz o que faz? Porque nós estamos neste mundo. Irmãos, nós fomos criados para glorificar a Deus e regozijarmos-nos nele para sempre. E nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós fizermos o que vem em nossa mão para a glória de Deus. Se você corre, corra para a glória de Deus. Se você constrói, construa para a glória de Deus. Se você dirige, dirija para a glória de Deus. Se você pilota, pilote para a glória de Deus. Se você cozinha, cozinhe para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós somos criados para nos alegrarmos no Senhor, para termos comunhão com Ele e para exaltá-lo, porque Ele deu Cristo por amor de nós. Que nós façamos tudo para a glória de Deus. Preste atenção, você só vai ser verdadeiramente feliz quando a sua primeira prioridade for dar glória ao Deus que te amou e deu Jesus Cristo na cruz para te salvar. Que Deus nos livre de viver para servir a nós mesmos, que o Senhor nos dê a bênção. Quando eu vi o filme Carruagem de Fogo, eu falava, ele correndo com a glória de Deus, eu falei: Deus, me deixa pregar para a tua glória, Deus, me deixa fazer tudo para a glória do Senhor. Que Deus nos permita fazer tudo para a glória de Deus, que a nossa vida seja uma vida de culto para a honra e para a glória do nome de Jesus, porque quando não há culto na vida, não há vida no culto.
Que a nossa vida seja um culto, que você viva, que você respire, que você coma, que você pregue, que você trabalhe, para a glória do Deus que te amou e deu Cristo Jesus na cruz por você. Eu quero lhe perguntar nesta manhã, você está matriculado na escola da humildade? Pastor, que lições aprendemos na escola da humildade? O Senhor deve ser servido. O Senhor deve ser priorizado. O Senhor deve ser glorificado. Que o Senhor quebrante o meu e o seu coração nesta manhã. Que se aplique em nossa vida o que está em 2º livro das Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus faça de nós homens e mulheres que façam tudo para a glória de Deus, que nos amou e deu Cristo para nos salvar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.